Sejam muito bem-vindos a mais um programa Trícia Tadros. Hoje, pela Semana dos Professores, eu não convidei um professor para entrevistar. Eu fiz o contrário. Eu convidei essa galera aqui e a gente vai inverter a situação. Olá, crianças! De onde que vocês me conhecem? Fala aí pro público. Olá, boa noite. Trícia, a gente está muito feliz aqui de estar aqui com você. A gente conhece a Trícia da UFAM. Foi a nossa professora. Vocês conhecem aqui como apresentadora, mas nós a conhecemos primeiro como professora. Professora da Universidade Federal do Amazonas? Isso mesmo. É, né? Vocês acreditam que essa galera aqui toda é graduada, alguns concursados? Inclusive tem um aqui graduado, concursado, solteiro, Dr. Arleson, tá? Contatos, tá? Na descrição do vídeo. Eu tô aqui, eu faço a seleção, a prévia seleção das meninas. Mas, gente, vamos lá. Como que nós nos conhecemos? Em que situação? Diz aí. Tudo começou com o nosso querido professor Mancini. Era alguém que nos dava aula, uma excelente aula. E aí, em algum dia, apareceu ele, a filha dele e Trícia Tadros aqui. E aí, conte. Bom, abrindo um parágrafo aqui, o professor Valdemar Mancini foi o professor de quem eu fui monitora enquanto aluna e com quem eu fiquei sendo professora. Não vou falar exatamente por quanto tempo, né? Ok, digamos que ele me iniciou no mundo do magistério superior, porque como eu já falei, eu acho que essa galera aqui sabe, eu fui professora desde a infância, no tempo que trabalho infantil não era proibido, mas vamos lá. E aí, Mancini não estava bem, aí eu cheguei para dar aula e ele foi com a filha, porque ele não estava em condições de dirigir, né? Exatamente. E aí eu comecei a dar aula para vocês. Pois é, a gente já estava bem apegado com ele. Ele levava uma aula assim como ninguém. E aí ele... E aí ele me levou, não sabíamos quem era. Aí ele deu uma aula normal, né, com a Trícia lá dentro da sala. E no final nos falou que seria ela que o substituiria. Só que tivemos uma grande surpresa, né? Foi alguém... Bom ou ruim? Ótima. Aê! Então conte, por que foi ótimo? Porque na verdade nós ganhamos mais do que uma professora, ganhamos uma amiga também. Ai, que lindo! Gente, falando aqui de amizade, assim, professor-aluno tem uma relação, né, bacana. Pelo menos eu sou muito amiga dos meus alunos. Mas tem aqueles que não ficam na categoria alunos no coração da gente. Tem aqueles que ficam na categoria amigos, filhos, né? E no período de pandemia que eu tava muito mal, esses meninos foram fantásticos. Até flores eles mandaram pra mim. Como é que foram as primeiras impressões que a gente teve? Então, professora, desde o início, né, a gente gostou muito do seu jeito divertido, extrovertido de ser. E desde o início a senhora tinha muita confiança na gente, já convidou a gente para vir para sua casa. Logo no início, vamos fazer um aulão lá em casa. E a gente veio. Primeiro foi o aulão ou foi o filme do Plano Cruzado? Vimos aqui 2 vezes. Isso. Foi primeiro o aulão, né? Foi um aulão, Primeiro o aulão. Foi em um período e o filme no... Eu acho que o primeiro foi o filme. Primeiro a gente foi numa excursão, né? Isso, primeiro a gente foi para aquele evento. Né? A gente até quer comentar depois mais sobre esse evento, que rendeu boas histórias também. Então tá, vamos lá. Vocês se lembram de alguma coisa que aconteceu, de um momento que vocês quiseram me esganar, de algum momento que vocês curtiram, alguma coisa que ficou marcada nesses períodos que eu fui professora de vocês, que foram 3, certo? Isso. Bom, professora, assim, que eu queria lhe esganar, acho que não teve nenhum, não.
Graças a Deus não teve nenhum. Olha Os só. outros talvez até tenha tido, mas com a senhora não teve. Mas foram muitas histórias interessantes, né, que a gente viveu ali dentro. E acho que teve uma aula que a senhora levou, não sei se era sua tia, alguém com a senhora, não lembro exatamente quem era. Ela sentou atrás de mim, ela falou o seu nome, aí eu fiquei, eu conheço esse nome de algum lugar. E eu estudava no Sesc. Pois Lembrei. né? Lembrei que todo trabalho, toda prova, eu escrevia lá o seu nomezinho, né, o seu sobrenome. E fiquei muito feliz, né, de como esse mundo é pequeno, como Manaus é pequena. E Ainda é pequena, graças ainda a Deus. Né? As pessoas ainda se conhecem. Sim. Mas eu queria perguntar pra vocês. As minhas provas eram difíceis? Deixar essa com o Arleson, porque ele é especialista nisso. As suas provas eram um pouco difíceis. Difíceis Sim. as minhas provas? A gente tinha que estudar bastante para as provas. Gente, olha, presta atenção. Apaguem o que eu disse, deletem. Ele não é um solteiro cobiçado, mas vem falar que a minha prova era difícil. A gente tinha que estudar bastante. A gente botava até estrelinhas de spoiler, tinha uma gradação de estrelinha, tinha até um céu. Marcador de texto. Como assim que era difícil, rapaz? Antes de eu pedir os comerciais, eu vou deixar uma pergunta no ar. Aquele bebê que nasceu na FES, que era a cara dele, era filho dele ou não era filho dele? Eu vou dar um minutinho aqui para eu levar minha bofetada e a gente volta já. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, bônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem pra Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltando aqui com 5 dos meus alunos mais queridos durante esse longo período de magistério. Gente, continuando aqui, vocês tinham uma história para falar de uma certa excursão que a gente fez. Contem. Eu lembro que nós fomos para essa excursão, a professora nos convidou. E foi bem legal, e nós fomos convidados até para o coffee break, né? Foi muito engraçado, porque era uma sala VIP, e era uma sala relativamente bem pequena, e quando entrou todos os alunos, todo mundo ficou olhando pra gente, a gente, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Mas nós fomos convidados
pela professora Trícia E pergunta que Tadros. não quer calar. A comida tava boa? Tava uma delícia. Então tá tudo resolvido. E ficamos muito felizes em estar lá. E foi maravilhosa, Com né? certeza. Várias atrações nacionais, né? Um evento topíssimo. Eu acho importante Pena porque... que a pandemia depois interrompeu a nossa Foi. vida de excursão, né? Mas eu acho importante que ali a gente viu quem a senhora era. Porque geralmente uma relação de professor com aluno há uma grande parede dividindo. E ali nós... Parede. Isso. Já tinha entrado até pela porta, como que parede. Ah, não, Mas se ali bem nós que a vimos- excursão foi antes de vocês Nós virem vimos casa. a sua visão com a gente, que era realmente de igual para igual. E de querer sempre colocar vocês Isso. nos melhores caminhos para que vocês alçassem bastante voos bem longos, né? Isso mesmo, perfeita colocação. Acho que agora nós gostaríamos de fazer algumas perguntas. Ah! Então façam. Estou às ordens, à disposição. A gente sabe, né, que a senhora começou muito cedo a ser professora. No tempo que trabalho infantil não era considerado crime. Na verdade, como eu falei para vocês, né? Eu fui colocada em sala de aula desde cedo por uma freira que era professora. Depois começaram a aparecer os convites para substituir os professores. Depois eu acabei virando titular. Tanto é que se eu me aposentar cedo, gente, é por tempo de serviço. Não é maracutaia. É porque eu realmente comecei a trabalhar muito cedo. Aí, nesse sentido, nós gostaríamos de saber quem foi a sua inspiração para ser uma excelente professora. Obrigada. A minha inspiração, na verdade, foi minha mãe, que era apaixonada por essa universidade federal e apaixonada pelo magistério, né? Eu dizia para vocês, eu não sei se vocês lembram, que a minha mãe só pode ter deixado o meu umbigo cair lá na UFAM, porque existia uma crença que dizia: leva o umbigo da criança para o mar, para jogar no mar, para ela ser viajante, leva para outras cidades. E a minha mãe, eu acho que o meu umbigo ela deixou cair lá, porque eu nunca, na verdade, saí de lá e eu sou totalmente apaixonada, né, pela Universidade Federal, a ponto de, assim, me apaixonar pelos alunos e querer estar por lá a vida toda. E eu amo sala de aula, como vocês sabem, né? E, assim, eu recebo convite para outros trabalhos, recebo, mas o meu título vai ser sempre professora. E como eu já falei para vocês, né? Qualquer lugar que eu me sinta em perigo, que tá estranho, tá esquisito, quando alguém fala assim, professora, eu já relaxo. Que eu sei que eu tô entre meus filhos. Professora, eu também queria saber, a UFAM foi sua primeira universidade para a senhora dar aula? Não. Foi ali que a senhora começou ou não? Onde Não, foi? eu comecei na UFAM como monitora. Mas como professora titular, eu comecei nas universidades particulares, né? Se vocês quiserem os nomes... o merchan, depois quando pagarem eu digo. Mas foram nas particulares, né? Nas maiores particulares aqui, se... Arleson... A pergunta lecionar é um aprendizado mútuo, né? A gente aprende com a senhora claro. e você aprende com a gente. Claro. E aí eu gostaria de saber o que a senhora aprendeu com a nossa turma. O que a senhora teve de aprendizado, sentimento? A turma de vocês, assim, foi uma coisa... porque, assim, a verdade é que as turmas da UFAM, o pessoal geralmente é mais solto, né? É um pessoal mais adulto, mais desunido. Vocês, primeiro de tudo, vocês eram como uma família, né? E vocês eram como meus filhos. Por quê? Porque além de vocês serem muito unidos, vocês eram de uma origem, de uma criação de família, de muita educação, de muito respeito. Então, eu me sentia, assim, muito bem e aprendendo muito que aluno pode romper aquela parede. Não é porque são alunos
que a gente vai ter que ter essa parede que o Jorge diz erguida, né? Aí confiei em abrir as portas da minha casa para vocês, como a minha querida mãe fazia, que ali era uma bagunça de aluno entrando e saindo e tudo mais. E também na época de vocês eu comecei a ajudar alguns alunos de outro professor, né, que estavam ali fazendo pela 3ª ou 4ª vez a disciplina, né? E aí comecei a ensiná-los de graça para destravar aquela coisa e tal. E assim, vocês me ensinaram um lado do magistério que é muito mais acolhedor do que só a aula que você ensina, só aquele período, aquele semestre. Vocês me ensinaram que aquela família pode ser para a vida toda. E isso eu agradeço demais, porque passados alguns anos disso, vocês todos me causam muito orgulho até hoje. Bom, tem gente aqui já lagrimando, eu no caso, né? Eu vou pedir um intervalinho comercial e a gente volta já já. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem pra Aurecosta, porque quem tá com a Aurecosta, está sempre seguro. O governo do Amazonas inicia o maior programa de habitação da história do estado. Serão mais de 24 mil soluções de moradia para quem mais precisa ao longo dos próximos anos. Entre elas, novas unidades habitacionais, entrada do imóvel, indenizações, ônus, auxílio moradia e entrega de títulos definitivos. Acesse o site ou baixe o aplicativo do programa Amazonas Meu Lar. Obtenha mais informações sobre os critérios para participar e realize seu pré-cadastro. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltando aqui com essas figuras raras, esses alunos queridos que vão aqui, momento queima. Jorginho, qual é o queima que você tem para falar de mim? Conta. Porque falando dessa quebra, né, essa parede entre os alunos e o professor, a gente tem um exemplo do como a Trícia se comportava na sala de aula. Como ela tinha essa intimidade, essa liberdade de falar com a gente de um modo mais de igual para igual. Então a gente tem um videozinho aqui, como a senhora voltou para nossa sala. Após pedidos, né? Isso. Expliquem aí, não é que eu larguei e abandonei vocês. Expliquem exatamente o que ocorreu. Havia matéria de direito trabalhista, que ela não seria a nossa professora, seria a outra. Só que essa outra professora não apareceu, nós não a conhecemos. Nem eu. Então nós ligamos para a professora e ela moveu céus e terras para se colocar no lugar da outra professora e assumir o lugar. E já assumi as turmas da noite sem ninguém perguntar. Quando terminou o semestre, estava lá, todo mundo aprovado direitinho. Mas aí, nesse momento que
vocês pediram que eu voltasse para o 3º semestre com vocês. O que foi que aconteceu? Qual foi o momento queima que você gravou? Um professor normal que chega na sala e ele fala, boa tarde. Só voltei, estou aqui com vocês. Aqui a Trícia não, a Trícia ela chega cantando. Olha. Cantando Roberto Carlos. Olha, nada mais normal, natural, quando a gente está feliz, e eu era muito feliz na turma de vocês, do que cantar, né? Mas fora cantar, teve o que? Oração, benzimento? Como é que era o negócio? Hoje em dia não tem isso no TikTok de lei da atração, não sei o que, tem essa conversa, né? Isso, na nossa já tinha muito tempo. Uma vez estávamos desanimados, eu acho, e a Trícia chegou e falou, vocês estão precisando de dinheiro. Todo mundo levanta. Todo mundo levanta as mãos e ela começou, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Todo mundo ficou animado rapidinho. Alisson, tu tá azedo. Olha, gente, meninas, urgente se candidatem, porque ele não era assim, ele era mais doce, tá? Ele tá precisando de uma companhia pra resolver. A Alessandra tá caladinha, Alessandra. Fala, mãe. Tá, vou fazer uma pergunta pra Fale, senhora. meu amor. A gente sabe do seu tratamento com os alunos, é sempre com carinho, com uma dedicação. Obrigada. Mas já teve algum momento que a senhora teve atrito em alguma sala de aula? Eu sei que não é a nossa. Não, sabe que não. Não tive. Existem turmas de alunos que você está ali só cumprindo o seu trabalho. Tem outras que você se envolve, né, afetivamente. Agora, atrito ainda não tive, não. Nem quero ter, tá, gente? Quem for meu aluno vai na paz. Vai super na paz. Professora, nós queríamos aproveitar a oportunidade para fazer uma homenagem, para fazer um texto, ler aqui um texto que a gente preparou. Ah, não, peraí. Uma retrospectiva. Isso é programa de TV. Vocês não querem fazer isso depois escondidinho? Que é um pouco do que tudo que aconteceu, que passou durante os nossos 3 períodos de aula com a senhora. Então tá. Olha, gente, eu queria rapidamente dizer para vocês que eu lembro demais de todas as gargalhadas, de todas as nossas sessões de cinema com pipoca, de todas as nossas sessões de macarronada para aulão, viradão. E também eu lembro com carinho que naquele momento de pandemia que eu estava numa tristeza muito grande, né? Que eu não podia estar perto de vocês, mas mesmo assim vocês estavam perto de mim, vocês me mandavam mensagens, vocês me mandavam presentes. Isso é inesquecível. Muito obrigada. Vamos lá. Nunca vamos esquecer o dia que nos informaram que trocaríamos de professor da matéria de Direito Tributário. Estávamos desanimados, pois estávamos gostando da professora anterior, mas ela não poderia mais estar conosco. No dia seguinte, nosso coordenador do curso nos informou que continuaríamos tendo aula normal, pois a faculdade havia providenciado a substituição. Na próxima aula, entraram 3 pessoas em nossa sala. Professor Mancini, sua filha e a professora Trícia. Estávamos aflitos, pois sabíamos que a matéria seria um pouco complexa e estávamos assustados com o desconhecido. No mesmo dia, as apresentações iniciaram e o clima foi ficando bem leve. E a professora Trícia nos chamou bastante atenção pelo seu jeito extrovertido de ser, quebrando o gelo e nos tratando de uma forma que parecia que já nos conhecia há bastante tempo. Chegamos a comentar que, apesar da matéria parecer difícil, achávamos que não teríamos problemas, pois o clima das aulas era divertido. Após 2 aulas, a professora Trícia chegou um dia sozinha na aula e nos informou que o professor Mancini não poderia mais continuar, mas ela voluntariamente assumiria a turma. Ficamos animados, pois estávamos nos dando muito bem com ela. E assim foi. Ela não soltou mais nossa mão e não soltamos também. Além da matéria Direito Tributário, ela também lecionou para a turma nos períodos seguintes Direito Comercial e Direito do Trabalho, a pedidos. E com isso, estreitamos tanto os laços que quando nos demos conta já estávamos assistindo aulas na casa dela. Professora Trícia,
Conseguimos perceber o quanto você é uma professora apaixonada por lecionar. Apesar da sua agenda corrida, você nunca nos deixou na mão. Enviava videoaulas, audioaulas, resumos, tudo para enriquecer os nossos estudos e nos tornar profissionais excelentes. É como a citação de Paulo Freire: o educador se eterniza em cada ser que ele educa. E é isso mesmo. Nunca vamos esquecer a senhora e a importância que possui em nossas vidas. Você nos inspirou não só academicamente falando, mas nos mostrou com suas várias atividades que podemos seguir a profissão que quisermos, que basta fazermos com dedicação e amor, que com certeza dará certo. Aê! Olha só, gente, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Na verdade, eu queria agradecer a todos vocês que foram meus professores, a todos os meus colegas que continuam com esse amor ao magistério e todos aqueles alunos que se dedicaram e hoje também abraçaram a profissão do magistério. Sem vocês, seria muito difícil inspirar os jovens, né? Eu queria dar um beijo para todos os professores. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou me jogar no meio dos meus filhotes para um abraço coletivo. Muito obrigada pela audiência. Parabéns a todos os professores. E para você que está indeciso de que carreira seguir na vida, tente o magistério. O magistério é muito mais gratificante do que vocês imaginam. Um beijo no coração de vocês. Peço que vocês sigam-nos nas redes sociais, YouTube Programa Trícia Tadros, no Instagram, @Trícia Tadros. Curtam, comentem e compartilhem. É muito importante para nós o engajamento de vocês. Um beijo e até a semana que vem.